Olá pessoal, aqui é Sanderlan, professor de História, e o nosso assunto hoje é sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma revolução que aconteceu na Inglaterra, meados do século XVIII, meados ali por volta do ano de 1760 a 1860, Pessoal, para deixar bem claro, revolução é quando tem uma mudança na sociedade, uma mudança do modo de vida. E isso foi o que aconteceu na Inglaterra, A Inglaterra, para iniciar seu processo de revolução, ela teve que acumular capitais. E ela acumulou muito capitais através das suas colônias na África, na Índia, Tinha muita matéria-prima também, Teve a política dos cercamentos, que eles cercaram as terras comunais, expulsando os camponeses das terras para a criação de ovelha, que fornecia a lã, que era a matéria-prima da indústria têxtil, que estava começando ali o processo de industrialização. E também a Inglaterra tinha a supremacia naval. A formação do Império Inglês aqui, no reinado de Felipe VIII e Elizabeth I, que eles facilitavam o comércio da burguesia, Eu queria destacar para vocês essas cartas do Corso, que eram piratas, O rei, escondido, autorizava a pirataria, Existiam vários piratas que saqueavam embarcações de alguns países, por exemplo, da Espanha, Os piratas ingleses saquearam muita embarcação da Espanha, embarcação com ouro, com prata, E é uma forma de a Inglaterra também acumular capital também. Aqui é a política dos cercamentos, Aqui, o século XVI, foram criadas as leis que permitiam à nobreza, cercar as terras comunais, expulsando os camponeses das terras comunais. Nisso, os camponeses expulsos das terras iam para as cidades. Aqui, mostra como era uma manufatura da época. Porque assim, conforme os camponeses saíam das suas terras, eles iam para a cidade. E nisso era mão de obra barata, Mão de obra barata para as manufaturas. Mostra uma mulher aqui, com a máquina de tear, fazendo tecelão, no tecido. Isso aqui também, mostra uma manufatura, uma oficina, Aqui as pessoas trabalhando, fazendo calçado, fazendo sapato, Tudo mão de obra que vinha do campo, A cidade incharam, teve um inchaço nas cidades. E nisso as cidades não comportavam tantas pessoas assim, Vale lembrar que na época as cidades não existia saneamento básico, Não existia água potável, não existia nada, Era um ambiente propício a doenças. E nisso surge a Revolução Industrial na Inglaterra. A Inglaterra foi o berço da Revolução, A Revolução Industrial começou lá. Esse aqui é uma figura de uma maquinofatura, que estava industrializando, o tear, que era feito à mão. Eles começaram a pôr máquinas a vapor para acelerar o processo de produção, Porque eu produzindo mais rápido, eu vou produzir mais, E vou vender mais barato o meu produto, E vou ganhar mais mercado. A tendência era essa, Era a lógica capitalista, Produzir, produzir, produzir. Esse aqui, é uma locomotiva a vapor, que foi um processo de, uma revolução na sociedade, Essas máquinas a vapores, que antigamente era tudo a pé, Conforme foi criando a industrialização, foi melhorando as máquinas, foram surgindo máquinas e mais máquinas. Isso aqui é uma fábrica, A figura de uma fábrica na época, vários funcionários aqui trabalhando. Eles trabalhavam sem EPI, sem equipamento de proteção, sem nada, Era tudo assim. As cidades inglesas, super poluídas, As fábricas também eram super poluídas, Porque assim, a energia que eles usavam era vapor, A vapor, no caso, era o carvão natural para queimar a água, Para ferver a água, para a água começar a gerar energia do vapor. E as fábricas ficavam super poluídas, Era um ambiente muito poluído mesmo, Imagina só você trabalhar
12, 16 horas por dia, né? Naquela fumaça, respirando aquela fumaça. Muitos morriam, né? Olha as cidades da época como era, tudo poluída. Olha aqui o ambiente das cidades como era, né? Um monte de fábrica aqui jogando fumaça e poluindo todas as cidades. Isso aqui, né, é uma imagem da época também. Mostra aqui o grupo de funcionários trabalhando, né? Esse aqui deve ser o dono da fábrica e olhando a produção, né? Vale lembrar que a produção inglesa foi basicamente têxtil, né? A Revolução Industrial Inglesa, né, a primeira revolução, foi uma revolução têxtil, né, tecido. Eles contratavam muita criança, né? Isso aqui é a foto de duas crianças trabalhando. Porque assim, as crianças eram mão de obra barata, mais barato do que a mão de obra masculina. E também as crianças serviam para quando alguma peça dessa aqui, né, se embaraçava, a criança ia lá e botava a mão para desembaraçar a peça, para a máquina voltar a funcionar. E várias crianças perdiam mão, né, perdiam braços, morriam. Vale lembrar que na época não existia lei trabalhista, não existia nada, né? É tudo exploração total. Os donos das fábricas, eles preferiam contratar mais mulheres e crianças, porque era mais barata a mão de obra. Isso aqui são mulheres trabalhando, né? Tudo produção de fios, de tecidos, né? Crianças trabalhando aqui, ó, trabalhava descalço, não existia equipamento de proteção, não existia nada, né? É assim que cresceu, né, a Revolução Industrial. Exploração total do trabalho humano. E nisso, conforme, né, os industriais foram ganhando muito dinheiro e foram investindo em máquinas, né, e foi gerando desemprego. Muitas pessoas começaram a ficar desempregadas. Daí começou a surgir alguns movimentos, né? Tem um movimento chamado ludismo, né, que eram os quebradores de máquina, que eles começaram a relacionar o desemprego deles às máquinas. Eles falavam que as máquinas estavam desempregando eles. Aí você pergunta, mas professor, né, se eles eram totalmente explorados, por que eles estavam quebrando máquina? Porque assim, por mais explorado que eles sejam, né, era o único meio de sobrevivência que eles tinham, né? Era a fábrica. Mesmo sendo explorado, mas o único meio que eles tinham era trabalhar na fábrica para eles se sustentarem, né? E daí, né, o ludismo, que eram os quebradores de máquina, eles invadiam fábricas para quebrar máquina, porque eles relacionavam o desemprego deles, né, às máquinas. Aqui, ó, os quebradores de máquina, né? Isso aqui é uma ilustração da época. Eles quebravam com marretada, né? Imagina só você ter uma fábrica, chegar um monte de cara com marreta e ir lá e quebrar a fábrica, né? É o ludismo, né? Os quebradores de máquinas. Também teve outro movimento que é o cartismo, né? O cartismo já foi um movimento mais consciente, né? Eles começaram o seguinte, né? Eles começaram a distribuir cartas, né, para o povo, né? Nisso, o cartismo, eles reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores salários, reivindicavam baixar a carga horária de trabalho, porque na época a média de carga horária era 16 horas por dia. Imagina só, 16 horas por dia. Praticamente o trabalhador ia viver na fábrica, né? É total que começou a surgir bairros operários, né? As pessoas começaram a morar em torno das fábricas, porque assim, não dava tempo de morar longe, né? Porque você trabalha 16 horas por dia, só dá tempo de chegar em casa, dar um cochilo e voltar para o trabalho de novo, né? E o movimento cartista já foi um movimento diferente, né? Eles pregavam melhores condições de trabalho. Isso aqui são os operários da época, né? Crianças, poder ter muitos de crianças, né? Que a criança, a mão de obra era barata. E isso, né, é uma foto de hoje, né? Essa foto aqui é de um cortador de cana, né? Que trabalha no corte da cana. Que é um trabalho muito braçal. Né? Isso aqui é uma foto do cortador de cana. E nossa aula é isso, pessoal, né? Um abraço a todos e até a próxima.